Evangelho de hoje é de João, capítulo 10, versículos 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai que me deu estas ovelhas é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Nós estamos no capítulo 10 de João, ainda no capítulo 10, e vemos que Jesus continua usando essa comparação sobre pastor e ovelhas. E Jesus diz que suas ovelhas acreditam nele, escutam a voz dele e ele as conhece. E assim as ovelhas o seguem, porque há uma relação então entre pastor e ovelhas. Jesus dá vida a essas ovelhas, ele dá a vida eterna e elas jamais se perderão. Ninguém as tira da mão de Jesus, porque foi o Pai quem deu a ele essas ovelhas. E o texto diz que era a festa da dedicação do templo. E nessa ocasião, Jesus afirmava aos judeus que conversavam com ele: Eu e o Pai somos um. Uma afirmação muito importante, difícil de ser entendida em toda a sua extensão e, sobretudo, para os judeus, muito difícil de ser aceita. Mas quem faz a afirmação é o próprio Jesus, então nós devemos também, como discípulos dele, crer. Às vezes nós podemos até não entender, mas aceitamos porque é ele quem diz. São assim as coisas da fé. Então, por exemplo, nós cristãos, refletindo sobre tudo o que recebemos dos primeiros discípulos de Jesus, aquilo que está escrito no Evangelho, nós lemos essa afirmação de Jesus, enxergando nela uma afirmação sobre a Trindade de Deus, um só Deus em três pessoas. Quando Jesus fala que ele e o Pai são um, então aqui já está começando a revelar o mistério da Santíssima Trindade. Três pessoas, um só Deus. Três pessoas distintas, uma distintas das outras, mas as três, um só Deus. Jesus simplesmente diz: eu e o Pai somos um. A afirmação é essa. Mas hoje, com a evolução da teologia, com o novo vocabulário que nós temos para expressar as verdades da fé cristã, então nós chegamos a entender que Jesus aqui está falando, de fato, do mistério da Trindade, ou seja, ele e o Pai são pessoas distintas, mas um só Deus. Então, os primeiros cristãos tinham Jesus vivo diante dele. E então eles acatavam aquela verdade de fé. Eles aceitavam porque era Jesus quem falava. Então assim deve ser a nossa relação com Jesus. Ir aos poucos, abrindo o coração, entendendo a vontade dele, entendendo a sua palavra e assim mergulhando nos conteúdos da fé. Vamos à nossa oração. Jesus, nós cremos no mistério da Santíssima Trindade. Te agradecemos porque o Senhor é o Deus verdadeiro, único Deus e três pessoas divinas. O Senhor é adorado como Filho e nós queremos também adorar o Pai e o Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, porque nós estamos nas tuas mãos e ninguém poderá nos tirar, nos arrancar de tuas mãos, de teu cuidado de pastor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.